De acordo com alguns estudos sobre o tema, para ser considerado serial killer, o assassino deve ter matado pelo menos duas pessoas. Segundo outros, é preciso ser responsável por no mínimo quatro mortes dentro de um período de tempo. São raras as vezes que o criminoso conhece as suas vítimas. Em geral, elas são escolhidas aleatoriamente por serem a representação de uma espécie de símbolo que faz sentido para o algoz. Muitos assassinos em série causaram espanto não apenas por conta da brutalidade dos crimes cometidos, mas por serem conhecidos e engajados nas comunidades em que se encontravam. O poder de persuasão é uma característica que ajuda muitos a manter o disfarce e atrair as suas vítimas. Temas recorrentes de obras literárias e audiovisuais, suas histórias sempre instigam a curiosidade daqueles que gostam do universo dos crimes verdadeiros. Na história da criminologia brasileira, existem vários exemplos de matadores em série, cujos crimes geraram enorme repercussão e chocaram a sociedade. A maioria dos assassinos começaram a agir na fase dos 20 aos 30 anos e não sentem remorso pelos crimes cometidos. Essa falta de culpa contribui para a reincidência e faz desses homens o tipo mais perigoso de criminosos. Quer conhecer algumas histórias e as motivações que levaram cidadãos comuns a se transformarem em verdadeiros monstros? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O Monstro de Bragança, alcunha dada pela imprensa a Sebastião Antônio de Oliveira, foi um assassino em série de crianças, tendo cometido ao menos 8 estupros e 5 homicídios na região de Bragança Paulista, em dois períodos, entre 1953 a 1963 e entre 1974 e 1975, quando foi preso. O caso chocou a sociedade bragantina e paulista na década de 1970. Sebastião nasceu em local incerto. O que se sabe é que ele nasceu em Tuiuti, em 7 de dezembro de 1915. Outras fontes citam a cidade de Amparo, em 1916. Desde a infância apresentou problemas psiquiátricos que foram se acentuando ao longo dos anos. Casou-se em 1938, tendo vários filhos. Nos anos 1950, seus problemas de saúde mental se agravaram. Em 1953, Sebastião estava em Atibaia quando atraiu uma garota de cerca de 8 anos de idade e a estuprou, tendo abandonado a criança quase morta. Ainda naquele ano, outra criança apareceu morta com sinais de estupro na região. Após ser denunciado, foi preso e condenado à prisão na Casa de Detenção de São Paulo. Exames psiquiátricos solicitados pela Justiça o fezem ser transferido para tratamento ao Hospital Penal de Franco da Rocha. Por conta de um bom comportamento, foi transferido para o Hospital Psiquiátrico do Juqueri em 1958. No ano seguinte, fugiu do Juqueri e perambulou até firmar residência em São Paulo. Ali passou a viver no bairro do Tatuapé com sua esposa e uma filha. Em 10 de julho de 1959, Sebastião sequestrou sua enteada de 6 anos e desapareceu. Sua mulher alertou as autoridades, que efetuaram buscas em São Paulo e no interior, por conta do histórico do fugitivo. No dia seguinte, após ter estuprado, Sebastião abandonou a filha no pedágio da estrada de Mogi-mirim, na altura de Campinas, e desapareceu. Em 1963, foi acusado de estupro de outra menor e preso em Adamantina, sendo novamente encaminhado para o Hospital Penal de Franco da Rocha. Em 1969, o relatório médico classificou como biocriminoso, puro com especialidade sociopata, e Sebastião foi transferido para o Hospital de Custódia de Taubaté, onde permaneceu até 24 de fevereiro de 1973, quando foi colocado em liberdade vigiada. No ano seguinte,
Encontrava-se perambulando e praticando mendigância nas cidades da região de Bragança Paulista até fixar residência em Bragança em meados de 1974. Em dezembro daquele ano, Sebastião sequestrou, estuprou e assassinou Maria Janete, de 6 anos, no dia 26, e Valdir, de 8 anos, dia 29, além de ter tentado atacar 4 crianças entre essas datas. A polícia civil interrogou essas crianças que escaparam do maníaco e estava com o retrato falado em busca do suspeito. Enquanto ocorriam as buscas, mais 2 crianças, as irmãs Ana Aparecida, de 6 anos, e Rosângela, de 7 anos, desapareceram. Com a notícia do desaparecimento de crianças, a cidade de Bragança entrou em pânico, com pais impedindo as crianças de brincarem nas ruas, vigiando a porta de escolas, entre outras medidas. Após 22 dias de buscas, Sebastião foi preso na cidade de Amparo. Conduzido a Bragança, confessou os 4 assassinatos e levou os policiais até o local onde havia abandonado os corpos das irmãs desaparecidas. Em relação a estas ocorrências, Sebastião relatou ter praticado canibalismo, consumindo parte de seus corpos ainda no local dos crimes. A notícia da prisão correu a cidade de Bragança Paulista, de forma que populares começaram a cercar a delegacia para linchar o monstro de Bragança. A polícia realizou uma operação de transferência para Campinas com mais de 50 policiais armados escoltando Sebastião até o presídio de Campinas. Enquanto aguardava julgamento, foi jurado de morte pelos demais detentos. Com isso, foi transferido para Atibaia. Após a justiça atender um pedido de seu advogado de defesa, foi transferido pela 3ª vez para o Hospital Penal de Franco da Rocha. Posteriormente, o juiz do caso solicitou por 3 vezes ao longo de 1975 uma avaliação mental para decidir se o réu deveria ser submetido a julgamento. Por motivos ignorados, a avaliação não foi realizada naquele ano, sendo marcada para o início de 1976. Em 7 de janeiro de 1976, Sebastião foi encontrado enforcado em sua cela. Em Bragança, os túmulos das 4 crianças localizados no cemitério municipal da Saudade tornaram-se ponto de peregrinação popular. Algumas pessoas atribuem milagres às crianças e deixam ofertas em agradecimento às graças alcançadas.